Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do YouTube. Hoje eu queria falar sobre um assunto que tem me feito pensar muito e eu tenho devolvido essas reflexões para os adolescentes que eu atendo, com os quais eu converso, e eu vou trazer para vocês pais também, que é o seguinte: as reclamações gerais, as reclamações diretas são: minha mãe não me escuta, minha mãe não me entende, minha mãe não me escuta, minha mãe não me entende, minha mãe me exige demais. É muita reclamação para mãe ou para o pai, para quem quer que seja, assim, que está acima desses jovens ou que está lidando com eles. E quando eu converso com eles, a pergunta que eu sempre faço é: como é que a sua mãe foi criada? A sua mãe sabe que isso é importante para você? Será que, por exemplo, alguém conversou com sua mãe sobre sexo? Que é uma questão muito grande, né? Eu já recebi uma mensagem de uma menina de 14 anos que queria conversar com a mãe sobre isso, porque já tinha tido relações e a mãe não queria conversar com ela. Eu quero fazer um pouco de reflexão sobre essa distância, né? Essa leitura que o jovem tem. A minha mãe não me entende, a minha mãe isso, essa distância que existe. Não só para você como mãe que me assiste, para pensar nisso, mas para você jovem, que eu sei que tem muito jovem que me assiste, tentar fazer esse trabalho empático com seus pais também. Por que será que é tão difícil para eles chegarem em você? Por que será que é tão difícil para eles ouvirem você? Por que será que é tão complicado falar de sexo? Que expectativa é que eles têm de vocês? Lembre-se que todo pai e toda mãe tem por trás do comportamento deles amor. A intenção é sempre o melhor. Eles querem o melhor. Só que talvez a maneira com que eles fazem isso é equivocado, mas eles não sabem disso. Então eu acho que você jovem que me assiste, eu acho que era bom a gente fazer um pouco dessa reflexão também. Você conhece um pouco da história da sua mãe? Eu atendi uma adolescente de 18 anos que falou assim pra mim: a minha mãe, ela não fica comigo, ela não me escuta, eu tô sempre sozinha, ela tá sempre trabalhando. Aí eu perguntei pra ela, como é que a história... O que é isso que tocou aqui? As fotos que o Tiano me mandou. Primeiro. Ai, ai. Eu atendi uma jovem de 18 anos e ela me disse assim, me falou da distância da mãe, e quando eu a fiz refletir sobre como é a relação da mãe dela com a avó dela, ela fez: Juliana, é a mesma relação. E aí isso dá uma acalmada, porque assim, a gente tem uma tendência de achar que é contra a gente, que é porque ela tem uma implicância com a gente, é porque ela tem dificuldade de fazer com a gente. Eu queria que vocês fizessem esse trabalho contrário, sabe? Procura entender que para sua mãe é difícil, porque para ela foi difícil ser adolescente, e você talvez traga à tona muitas dores. E aí tem dificuldade de lidar. E mais, para você mãe e pai que me assiste, pensa que você talvez precise contar para o seu filho tanto que é difícil para você. Porque se você não comunica, o que ela entende, ela não quer conversar comigo, ele não quer me ouvir, ele não quer saber, não é. Então, eu falo sempre nas minhas palestras, nos meus workshops, nos meus atendimentos: gente, vamos quebrar um pouquinho? O que é quebrar? Conta os erros, conta o que não deu conta, conta as notas baixas, conta as brigas que tiveram com os amigos, conta. Porque aí a criança entende que foi difícil para você, o adolescente entende que foi difícil para você. Isso aproxima. O que aproxima as pessoas é a vulnerabilidade, são os problemas, são as mesmas dificuldades. Não é: eu sou maravilhoso e eu sei o que eu estou fazendo porque eu sou adulto e você não sabe nada porque você é criança. Isso distancia, sabe? Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou pensando, eu sei o que é melhor para você. Talvez até saiba mesmo, mas a maneira como está comunicando isso está distanciando, né? Então são dois exercícios aí. Eu digo que é de baixo para cima, de cima para baixo e de baixo para cima. Então é mãe e pai. Quebra um pouco e procura comunicar o que está sendo difícil para você, né? Ao invés de olhar, por exemplo, num filho, como eu atendi uma mãe, eu respondi uma pergunta de uma mãe uma vez na plateia de uma palestra sobre o filho que fumava maconha, mas ela me trouxe tantas questões desse filho: o filho é muito tímido, o filho não consegue fazer amigo, isso, aquilo, e tá fumando maconha, como se fumar maconha fosse o grande problema da situação, sendo que não era. O grande problema era todos os outros problemas que estavam. Eu falei: esquece a maconha, sabe? Mas como pai, a maconha é o problema. Não. Vamos nos relacionar, vamos tentar ajudar os outros processos, que aí depois a gente resolve o resto, sabe? A gente precisa saber o que é e se comunicar. E de baixo para cima, claro, você adolescente precisa dizer:
É importante para mim ter o seu apoio. É importante. Eu sei que é difícil para você, mãe. Eu sei que é difícil para você, pai. Mas a gente pode tentar construir isso junto. A gente, às vezes, não tem tanta maturidade. Mas eu acho que a gente dá conta se a gente tentar, sabe? Aos pouquinhos, dizer: é importante para mim, mãe, que você me escute. É importante para mim, pai, que você esteja nesse processo comigo, me apoie nesse processo, mesmo que você não concorde. Eu acho que isso quebra um pouco essa distância. E a gente precisa trabalhar muito sobre isso, porque o que eu percebo muito é que há essa coisa da: minha mãe não entende, não adianta nem tentar, não vou nem conversar. E a gente, como mãe, como pai, contribui para essa distância. Concorda? Eu acho que a gente faz muito esse papel do todo-poderoso, do que eu sei o que é melhor para você, do que isso, do que aquilo, mas é porque é uma grande defesa que a gente tem, às vezes, por não conseguir conversar sobre um assunto que te desagrada, um assunto que te incomoda, o sexo, a droga, o largar a faculdade, o fazer um intercâmbio, ou trabalhar em algo que você não concorda, sei lá, participar de uma banda, ou algo que aquilo é tão desconfortável que você se afasta. Não, isso não é bom para você, mas é porque é difícil lidar com aquilo, é difícil quebrar expectativas. Às vezes o pai tem expectativa que os filhos fossem algo e até certo caminho o filho correspondia, né? Então era aquele filho que queria ser médico, dizia que queria ser médico, de repente ele fez: eu quero ser músico. Então a distância também pela quebra dessa expectativa, dessas idealizações que a gente tem para os filhos da gente, né? Eu achei massa esse exemplo, por exemplo, da maconha. E aí levando para outros tipos de drogas e mais pesadas, né? Você não só trata a dependência, você também trata as causas, né? Tipo, você não simplesmente... Sim. Se você vai numa clínica, por exemplo, você não simplesmente tira a droga da pessoa. Você trata todo a parte psicológica, emocional. Exatamente. Senão ela sai da clínica e ela volta para as drogas, né? A automutilação, o suicídio, tem todo um caminho por trás disso, né? Tem todos os sinais, tem toda uma necessidade de presença, de estar aqui, de pensamentos, de expectativas, de atender, de ansiedade. Tem toda uma questão a ser tratada por trás. Então, quando a gente fala em relacionamento, que eu insisto aqui, eu falo no meu curso, eu falo no Instagram, eu falo aqui no meu YouTube, relacionamento, gente, relacionamento é isso, não é... eu falo do papel da autoridade, dos pais, sim, pela segurança, mas isso não quer dizer que você não pode contar suas fragilidades, os seus erros, os seus processos, para que se aproxime, principalmente quanto maior for o filho. Quando as crianças vão crescendo, vão se tornando adolescentes, a gente precisa dar uma vulnerabilizada, dar uma quebrada nisso, para a gente se aproximar através do processo, através de eu não dei conta também, eu fui tímida também, eu falhei também, é nesse sentido. Mas o que eu quero mesmo nesse vídeo não é só para os pais, mas é para você adolescente, para você jovem, que tem uma tendência de achar que seu pai está tão longe de você que ele não te entende. Às vezes ele entende, mas é porque dói nele a tamanho da expectativa. Então você tem essa chavinha, sabe? Porque ele ama muito você. Então esse caminho que existe de eu sei que ele me ama, então eu vou de uma maneira mais amorosa, mais gentil, mais calma, dizer: mãe, poxa, eu preciso de você nesse processo comigo, eu sei que é difícil pra você, mas vamos falar sobre sexo. Você não sabe, vamos descobrir juntas. Por que a gente não tenta? Eu acho que a gente tem condições, acho que o adolescente, jovem, eu recebo muitas mensagens de meninas de 20, de 22, de 24, a gente consegue fazer isso. É difícil, mas eu acho que a gente precisa começar a abrir esse caminho também, de baixo pra cima, certo? É isso? Até porque os jovens hoje têm uma capacidade de informação maior do que os pais. Isso. Então, se eles usarem essa mesma capacidade para ajudar os pais a conversar, para ajudar a abrir esse caminho, talvez facilite. Aí a gente até os pais vão parar de demonizar a internet. Porque o jovem vai mostrar para o pai uma utilidade que talvez o pai não tenha ciência. Claro. E a gente precisa aproximar. Eu acho que a função aqui desse vídeo meio assim, tem como se aproximar, tem como melhorar as relações, né? Então, eu quis trazer uma reflexão talvez um pouco diferente, talvez um pouco nova do que se fala, né? Mas para fazer você pensar, e essa é a minha função aqui, a gente pensando, a gente criando, tentando essas novidades, a gente amplia a nossa caixinha de ferramenta, que é essa minha missão aqui no YouTube. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, de jovens, de adolescentes que estão querendo conversar, querendo falar, mas às vezes não sabe o caminho. Eu acho que esse é um dos caminhos, é olhar diferente para os pais como pessoas que tiveram sim dificuldades, que tiveram sim suas dificuldades de comunicação com seus próprios pais e que por isso não sabem fazer, não é nem porque não querem. E eu acho que a gente olhando assim diferente, as coisas ficam
fiquem mais fáceis, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, tem muita coisa vindo por aí, principalmente para você adolescente, para você mãe de adolescente. Tem um projeto lindo chamado Preciso Te Dizer, que está vindo por aí. Acompanha, pra você não perder nadinha dele. Até o próximo vídeo. Tchau!